Muito bem, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast Papo de Redação aqui no Grupo Folha, trazendo as principais notícias do dia, né, com a ajuda das nossas repórteres e dos nossos repórteres aqui do Grupo Folha. Seja muito bem-vindo, quero convidar vocês a acompanhar o nosso podcast de hoje, temos informações sobre, por exemplo, denúncia de assédio moral no Centro de Reabilitação, falta de condições de trabalho por lá também, a recomendação do Ministério Público para regularizar o imposto de renda sobre plantões médicos, também uma boa notícia para os pescadores afetados pela seca aqui na região norte, né, que vão receber um auxílio aí de mais de R$ 2.000, um projeto para poder, então, seguir o passo para oficializar São Luís como São Luís do Anauá. Lembrando que no domingo passado a gente teve os eleitores de São Luís do Anauá, além de prefeito e vereador, que tiveram que escolher entre esses dois, tiveram também que responder a pergunta se eles queriam, de fato, mudar o nome de São Luís do Anauá. Todo mundo chama São Luís do Anauá, né? Mas oficialmente não é São Luís do Anauá, é São Luís por enquanto. E aí a gente vai falar desse próximo passo muito importante lá em São Luís. E também, gente, a manutenção da prisão do presidente da Câmara daqui de Boa Vista e uma fala da defesa em relação a acusações que são imputadas pela Polícia Federal contra o Genilson Costa. Então fiquem ligados que a gente tem novidades a respeito desse caso também. Deixa eu anunciar a presença da minha colega de redação, Adriele Lima. Seja muito bem-vinda, Adriele, ao nosso podcast. Oi, Lucas, e a todo mundo que acompanha o Papo de Redação de hoje. Vamos lá, a gente tá voltando aí de uma cobertura bem intensa das eleições, né, Adriele? Foi uma semana bem complicada. Agitada, né? Muita notícia, muita prisão, apreensão. Muita apreensão, muita informação ao mesmo tempo, a gente já tá ficando doido. Aquela velha máxima, aquela piadinha interna que a gente tem, muita desgraça para pouco jornalista. Foi essa semana. Isso, de fato, representa o que aconteceu nesse final de semana, pelo menos. Mas vamos lá. A poeira deu uma baixada, digamos assim, e agora tem outras notícias do cotidiano que estão agora estampando as nossas manchetes, estampando aí a nossa página inicial da Folha de Boa Vista. Por exemplo, servidores do Centro de Reabilitação denunciam assédio moral e falta de condições de trabalho. Queria que você explicasse melhor sobre essa denúncia. Então, Lucas, essa denúncia ela chegou pra gente após várias denúncias feitas, inclusive na ouvidoria do Estado, e inclusive feita também no Centro de Reabilitação. No Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, né, no Sereste, tá. Também foi feita essa denúncia, inclusive a CESAL também já está sabendo de tudo isso. As informações que a gente recebeu é de que o Centro Especializado, os servidores do Centro Especializado em Reabilitação 2, aquele que fica ali integrado à unidade, ao Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência ali na Avenida São Sebastião, eles estariam passando por uma rotina muito complicada com a gestão desse centro de reabilitação, né? Segundo o relato, os profissionais eram constantemente pressionados a atender um número elevado de pacientes sem as condições mínimas para realizar o atendimento de forma adequada. Faltava até papel, caneta, faltava o básico, sabe? E além da falta de pausas para as necessidades básicas, ir ao banheiro, beber água, coisas do tipo, né? Entre os relatos, né, o denunciante falou o seguinte, abre aspas, os servidores sofrem pressões constantes para atender os pacientes sem material, sem qualquer tipo de capacitação oferecida pela instituição. A direção não respeita os pacientes e seus responsáveis, os tratando com falta de respeito. Alega que não somos depósitos de pessoas com deficiência e, por isso, os técnicos não podem ficar por um longo tempo com os pacientes no horário, tendo que dar alta mesmo com o paciente necessitando de uma continuidade de atendimento. Eles afirmaram ainda que a gestão ela tem um tratamento desrespeitoso, inclusive com os funcionários. Entre as ações denunciadas estão humilhações públicas, exposição de informações sigilosas sobre atestados médicos e ameaças de transferência para outros setores dentro da Secretaria de Saúde. Aí uma outra aspas, porque isso aqui é tudo interessante comentar, Sim, tá? Com certeza. A gestão gera fofocas e intrigas entre os servidores, privilegia alguns e persegue outros, costuma chamar a atenção de servidores na frente de outros, deixando-os constrangidos. Somos tratados como peças descartáveis. Se não nos submetemos às condições impostas, somos ameaçados ou devolvidos para a CESAL e saímos com a fama de maus servidores.
E toda essa situação ali no centro de reabilitação tem sido agravada num déficit profissional. Sim. Isso porque muitos profissionais pediram a remoção ou o afastamento por motivo de saúde, muitos com atestados psiquiátricos. Meu Deus, gente. Ou seja, mais ou menos aí, conforme a denúncia, 15 profissionais, pelo menos, já teriam sido afastados desse centro de reabilitação. E essa denúncia ela já foi feita várias vezes à Ouvidoria do Estado, como eu disse, e também ao Sereste. E aí a gente procurou a CESAL para obter mais informações. A CESAL informou que a Ouvidoria do SUS em Roraima recebeu a denúncia e encaminhou para a abertura de sindicância. E ressaltou que foi aberto um processo na coordenadoria da Comissão Permanente de Sindicância e que está sendo feita uma apuração preliminar que ocorre de forma sigilosa. Pois é, né? Há um forte indício de um ambiente tóxico, né? Como a gente gosta dessa palavra, né? Sim, inclusive eles mencionaram, né, que era um ambiente tóxico para trabalhar. É uma realidade que, infelizmente, muitos servidores públicos, né, porque muitas das vezes existem certos chefes, certas pessoas que parecem se achar donos das pessoas, né, e podem fazer o que quiser, né? E enquanto ninguém denuncia, simplesmente a situação continua, né? Esperar com que isso seja apurado devidamente, né? E quem sabe as pessoas que estão envolvidas com que estão proporcionando esse ambiente tóxico também possam responder dentro do que a lei determina, né? Dentro do que o procedimento administrativo determina. E também, Adriele, tem aqui a recomendação do Ministério Público para regularizar o imposto de renda sobre plantões médicos. Queria que você explicasse melhor essa situação. Então, Lucas, a gente recebeu uma denúncia de que a CESAL ela estaria calculando o imposto de renda de uma forma assim... Indevida. Indevida. Não estaria, na verdade, calculando o imposto de renda sobre os plantões dos médicos, né? De médicos. E aí, esse imposto ele estaria sendo abaixo do que deveria ser encaminhado para a Receita Federal. E aí, o Ministério Público fez uma investigação ali na CESAL, nesses contra-cheques, percebeu isso e emitiu uma recomendação ainda em setembro para que a CESAL, a Cefaz, a SEGAD, né, Secretaria de Gestão e Administração, fizessem ali o recálculo desses plantões médicos, desses salários, para fazer um novo imposto de renda ali desses profissionais para recalcular e enviar o valor certo, né? Sim. E aí a gente foi atrás de saber, né? Porque essa medida, essa estratégia, a CESAL estava calculando esses plantões médicos como verba indenizatória. Sendo verba indenizatória, conforme é definido aí nas leis tributárias, não precisa gerar imposto de renda, não precisa ser tributado. Mas, no caso de plantões médicos, pode sim, é uma renda que ela é tributável, então ela cabe imposto de renda. Sim. E aí a gente foi ver que justamente isso. Essa questão de colocar os plantões médicos como verba indenizatória não tributa e, por isso, os médicos acabam tendo salários muito altos. Sim. Né? E aí o imposto de renda é baixo e os médicos recebem muito. A gente foi atrás aí no portal Transparência e a gente percebeu que, por exemplo, um médico, em agosto desse ano, ele recebeu um salário bruto aí de mais de R$117 mil, somando os plantões e os benefícios. Se fosse considerar a tabela do Imposto de Renda de 2024, em que esses profissionais, nessa faixa de remuneração, eles são tributados com 27,5%, o imposto deveria ser de R$32 mil, mais de R$32 mil, e um salário líquido em torno de R$85 mil. Só que, no contra-cheque, o imposto de renda daquele mês foi de 11 mil e o salário líquido foi de mais de 97 mil. Eita, então os caras estão recebendo, né? Deixando de pagar mais imposto, né? Exatamente. Sim. Seria uma sonegação fiscal. E aí o MP está pedindo justamente para fazer o recálculo desse imposto de renda dos médicos, sobre os plantões médicos, no caso, porque a CESAL não estava tributando esses plantões médicos. E aí vai recalcular aí cerca de 5 anos. Né? Eu voltei também no tempo, consegui ver aí que tinha médico recebendo, teve um mês que recebeu R$300 mil, mais num mês só com plantões médicos e tudo mais, e o salário e o benefício de insalubridade, né? E aí o imposto de renda era cerca de R$10 mil. Sim.
Então a CESAL vai trabalhar isso. Inclusive, a gente foi atrás da CESAL e eles informaram que foram notificados e que estão tomando todas as medidas necessárias para cumprir a recomendação do Ministério Público no prazo, né, que é de 30 dias. Ou seja, se encerra agora lá para o dia 20 de outubro. Agora a pergunta que paira no ar é quem é que vai pagar essa conta, né? Se é a CESAL, se são os médicos, né? De quem foi esse erro. Acho que tudo isso tem que ser apurado, né? É uma situação bem, eu acho, bem séria, né? E bem grave, né? Até porque a gente vive num país, mesmo que a gente reclame pra caramba do imposto, porque o Estado ele interfere muito na nossa vida no Brasil. Né? Ele atrapalha demais a nossa vida. Ele recolhe muito imposto e volta muito pouco para nós em benefício, né? Agora, desde que haja uma regra para você cobrar o imposto, então essa regra tem que ser cumprida, né? Então vamos ver para quem que vai sobrar essa conta. Se para nós, né, que mantemos com os nossos impostos a CESAL, ou para os próprios médicos, né, em relação a essa situação. E para fechar, Adriele, tem aqui a questão da seca na região norte, que está se agravando, né? Aqui em Roraima está um clima quente, mas de vez em quando dá uma chuvinha. Só que, enfim, vamos esperar com que nesses próximos meses, né, há uma expectativa meio a meio de que vai se agravar ou não vai se agravar, né? Mas o que já tem de fato aqui é uma garantia do governo federal de prestar auxílio de R$2.000 para pescadores afetados pela seca na região norte, né? Exatamente, Lucas. Essa medida provisória, ela foi publicada hoje no Diário Oficial. Ela foi assinada ontem, mas publicada hoje. E aí, o governo federal, ele institui aí um crédito extraordinário. É uma única parcela, um único auxílio de R$ 2.824 aos pescadores afetados pela seca na região norte. O auxílio, ele será destinado aos pescadores que vivem em municípios que decretaram estado de calamidade pública ou emergência em função da estiagem. Aí é mais ou menos aproximadamente 100 mil beneficiários. Uhum. E aí, nos próximos dias, nessa medida não fala quais são os beneficiários ou quais as cidades que vão receber esse valor. Mas aí, nos próximos dias, o Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional vai enviar uma lista com os municípios atingidos pela seca e o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, ele será responsável por definir os beneficiários e a data de liberação desses recursos. Muito bem, então a gente vai esperar, né? Aqui em Roraima, pelo menos, a gente não tem notícia até o momento de que tenha algum município que declarou situação de emergência esse ano, né? Nessa nova temporada de calor, né? Mas esse ano tem no início do ano. Não, mas teve no início do ano, né? Eu só não sei se realmente... Se vai entrar nessa questão, é isso que a gente ainda não sabe. O que o governo federal vai considerar, porque como você falou, ele vai, de fato, detalhar melhor nesses próximos dias, se porventura a portaria lá de trás esteja valendo. Eu acredito que não, porque tem portarias que têm prazo de expiração, né? 180 dias e tudo mais. Geralmente uma portaria de estado de emergência tem essa quantidade, ou 90 ou 180 dias. Então, se for do início do ano, então já acabou, né? Agora, então, precisaria então de novas portarias, novos decretos, na verdade, né? Por parte dos municípios. Mas aí, de certa forma, a gente vai acompanhar aqui na nossa cobertura da folhabv.com.br e também aqui da Rádio Folha. Obrigado, Adriele, e até uma próxima. Até a próxima, Lucas. Olha, gente, vamos falar um pouco de política. Após os eleitores de São Luís aprovarem com 83,43% dos votos a mudança do nome do município para São Luís do Anauá, o deputado Marcos Jorge, do Republicanos, usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Roraima nesta terça-feira, dia 8, para informar que já protocolou o projeto de lei que altera oficialmente a nomenclatura da cidade que fica no sul daqui de Roraima. O parlamentar é o autor da proposta de emenda à Constituição que originou uma emenda à Constituição, por sua vez, que propõe o acréscimo de Anauá no nome do município. Lembrando que Anauá, ou melhor, São Luís do Anauá, é a forma culturalmente usada pelos moradores de São Luís, mas que não era formalizada por um erro de registro da cidade. O Marcos Jorge disse também que para chegar ao voto popular foram necessárias várias etapas. A primeira delas foi levar o debate à Câmara de Vereadores do município e após a aprovação,
uma resolução foi encaminhada à Casa Legislativa. E após a apresentação e aprovação da PEC, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima inseriu o plebiscito para votação popular que ocorreu durante as eleições municipais de domingo passado. O parlamentar pediu agilidade, né, rapidez aí na aprovação e sanção governamental dessa matéria para poder garantir o reconhecimento do nome de forma breve. Então, a pergunta que fica agora, qual vai ser o próximo passo para poder São Luís passar a se chamar São Luís do Anauá? É o fato de que o projeto de lei seja aprovado, o governador sancione, e se porventura ele não sancionar, o presidente da Assembleia pega de volta esse projeto e promulga, e aí se torna, né, tá oficializado na lei, e aí os eleitores de São Luís do Anauá, os moradores de modo geral, agora passarão oficialmente a chamar o seu município, isso nos documentos, né, em todas as implicações possíveis, como São Luís do Anauá. Olha, gente, eu tenho novidades em relação à situação do presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, vereador Genilson Costa, do Republicanos, né? Já tinha saído aí a informação de que ele tinha sido preso, né? A gente, particularmente como Folha, não tínhamos detalhes a respeito da decisão que o manteve preso, né? O juiz eleitoral Ângelo Augusto Graça Mendes decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva do vereador, né? Que agora foi encaminhado para a penitenciária agrícola de Monte Cristo. A novidade que a gente tem aqui é, na verdade, uma resposta da defesa do Genilson Costa, que afirmou, repudiou, na verdade, veementemente essa decisão judicial. O advogado do Genilson falou o seguinte, que a medida é ilegal e desproporcional, disse também que confia no restabelecimento da justiça e pediu aí a imediata liberdade do político. Nessa nota, o advogado Deusdete Ferreira afirmou que os supostos crimes eleitorais que motivaram a medida, como a compra de votos, são insustentáveis, pois a eleição já havia terminado quando o mandado foi cumprido pela Polícia Federal na residência do vereador, que foi reeleito com 3.744 votos. No domingo passado, a PF prendeu o parlamentar em flagrante com armas, munições, ouro e cerca de R$26 mil em notas de 50 e 100 reais. A corporação também encontrou uma lista rasgada de nomes que supostamente caracterizariam uma organização para a compra de votos. Neste caso, o advogado de Genilson Costa argumentou que o valor em espécie está devidamente declarado em seu imposto de renda, não havendo qualquer indício de ocultação de bens, e que o ouro apreendido com peso de 1,74 grama é parte de uma herança familiar de sua esposa e não tem qualquer relação com atividades ilícitas. Sobre a lista dos nomes, né, que foi rasgada, segundo o que dizem as autoridades, especialmente a Polícia Federal, a defesa ressaltou que essa lista não apresenta qualquer promessa de compra de votos, sendo, na verdade, um planejamento para reuniões políticas do então candidato à reeleição. E nesta lista, segundo a defesa do Genilson Costa, continha o nome da dona Sebastiana, que é mãe do vereador, o que indica, obviamente, não se tratar de uma lista para compra de votos. Então, essas são as palavras da defesa do vereador Genilson Costa e, particularmente, aqui a Folha de Boa Vista vai acompanhar esse caso aí. Gente, agradecer demais a sua companhia aqui no nosso podcast Papo de Redação, os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu quero convidar vocês a seguir as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi, L-U-C-K-E-Z-I-E. Me segue lá, troca um papo comigo e também acompanha aqui os bastidores do Papo de Redação. Muito obrigado, minha gente. Deus abençoe vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta às 6 da tarde.